Glórias a Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, mais um momento que eu e você estamos aqui firmados na presença de Deus para falarmos da palavra do nosso Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Até aqui, Deus ele tem nos sustentado, e nessa noite de segunda, dia 13 de janeiro de 2025, nosso estudo se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 25, para a nossa meditação. Estaremos nessa noite, finalizando o livro de 2 Reis, e vamos começar amanhã cedo 1 Crônicas. A palavra de Deus fala para mim e para você que sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor, e a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias, aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram aos olhos de Zedequias, e os atararam com duas cadeias de bronze, e os levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. A palavra de Deus fala que ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nabuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de ouro puro em ouro, e o que era de prata em prata, as duas colunas em mar e em bases, e as bases que Salomão fizeram para a casa do Senhor. O cobre de todos esses vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 covados, e sobre ele havia um capitel de cobre de altura, e tinha capitel de 3 covados, e a rede em as romas em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhantemente a este era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraias, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens do que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão, ao escrivão do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achava na cidade. E tomando os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Amados, a palavra de Deus fala que, porém, quando ao povo que ficaram na terra de Judá, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedálias, o filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia puseram a Gedálias por governador, vieram a Gedálias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, a Joanã, filho de Cária, e Seraias, filho de Tanamute, o Nefofatita, e Janazias, filho de Macatita, eles e os seus homens. E Gedália jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servo dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá.
Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisima, da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benignamente, o pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as roupas de prisão e continuou e comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quando a sua subsistência pelo rei lhe foi dada, subsistência continua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Finalizando o livro de 2 Reis, capítulo 25, do 1, amados, até o versículo 30. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui reunidos na Tua presença, pedindo perdão, Pai, por todas as falhas, todos os pecados. Mais um dia, Papai, que o Senhor nos entregou, mais um dia, Pai querido, que o Senhor nos capacitou com a Tua forte mão, com Teu amor, Pai, incondicional sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós pedimos perdão por todas as falhas, todos os pecados, pedimos que o Senhor nos capacite, Papai, que cada dia nós possamos ter discernimento de estar ouvindo a Tua palavra, de estar ouvindo o Teu amor e estar, Deus, andando mais de acordo com o Teu evangelho, de acordo, Papai, com o Teu pensamento, de acordo com o Teu propósito. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoa, traga uma madrugada abençoada, um sono restaurador, que amanhã a nossa terça-feira seja abençoada, seja uma terça-feira, Pai, repleta de bênçãos e conquistas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, amados. Amanhã cedo estamos de volta com o livro de 1 Crônicas. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém e graças a Deus.